Neste momento, o mundo está prendendo a respiração e a maioria das pessoas que assiste às notícias não faz ideia de por que deveria estar com medo. Um cessar-fogo entre os Estados Unidos, Israel e o Irã acabou de ser anunciado. 2 semanas de pausa. E todos os apresentadores estão tratando isso como uma volta da vitória. Mas aqui está a questão. Esse cessar-fogo pode não ser um fim. Pode ser o começo mais silencioso e perigoso que vimos em uma geração. Se você está aprendendo algo aqui, por favor, inscreva-se. Muitos de vocês estão cientes do que vem acontecendo com o canal. Se quiser apoiar, há um link na descrição. Passei meses pesquisando o que está por vir entre 2026 e 2030. E coloquei tudo em um e-book chamado The Next Global Shift: How to Stay Ahead of Economic Collapse and War. As economias, os conflitos, as decisões que você precisa tomar. Se quiser meu e-book, o link está na descrição para entender o que realmente está acontecendo. Você precisa voltar mais do que fevereiro deste ano, porque este momento não surgiu do nada. O Acordo Nuclear de 2015, o JCPOA, entrou em colapso quando Trump retirou os Estados Unidos em 2018. A partir desse ponto, Irã e Estados Unidos passaram a se cercar como dois lutadores que sabem que o sino está prestes a tocar. As negociações travaram, as tensões aumentaram e então, em junho de 2025, Estados Unidos e Israel travaram o que hoje chamam de Guerra de 12 Dias, enviando bombardeiros americanos contra instalações nucleares iranianas antes de um cessar-fogo em 24 de junho, mediado pelos Estados Unidos e pelo Catar. O mundo também respirou aliviado naquela época e disse a si mesmo que a crise havia acabado. O que ninguém esperava era janeiro de 2026. As forças de segurança iranianas se voltaram contra seus próprios cidadãos durante o maior movimento de protesto que o país havia visto desde a Revolução Islâmica de 1979, matando dezenas de milhares de pessoas nas ruas. A resposta de Trump veio rápida. O maior reforço militar americano no Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003. Em meados de fevereiro, Estados Unidos e Irã voltaram a se sentar à mesa de negociações. Conversas nucleares indiretas, conduzidas por Oman, e o ministro das Relações Exteriores de Oman declarou publicamente que havia progresso real. Trump chamou isso de algo que não o agradava. As negociações se dissolveram. A decisão, ao que parece, já havia sido tomada em outro lugar. 28 de fevereiro de 2026 chegou, e às 6h35 da manhã, UTC, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou ataques aéreos contra o Irã. Quase 900 deles comprimidos em 12 horas. Os americanos chamaram sua operação de Epic Fury e os israelenses a chamaram de Roaring Lion. Juntos, lançaram bombardeiros furtivos B-2, B-1 Lancers, B-52 Stratofortress, mísseis Tomahawk e lançadores HIMARS contra um país que estava sob sanções há 45 anos. 9 minutos após o início dos ataques americanos, às 6h45 UTC, jatos israelenses lançaram o que descreveram como ataques de decapitação. E Ali Khamenei, 86 anos, líder supremo do Irã desde 1989, morreu em seu complexo junto com sua filha, seu genro, seu neto e sua nora. Seguiram-se 40 dias de luto nacional. Khamenei não foi o único. O ministro da Defesa iraniano morreu nesses ataques. O comandante do IRGC, o secretário do Conselho de Defesa,
4 altos funcionários do Ministério da Inteligência. As forças de defesa de Israel confirmaram a morte de 7 líderes sêniores de segurança iranianos antes mesmo de o alerta ser divulgado. Em algum lugar no sul do Irã, perto de Bandar Abbas, uma escola feminina foi atingida, matando aproximadamente 170 pessoas. A explicação americana e israelense foi que a escola ficava ao lado de uma base militar e que um míssil de defesa aérea que falhou causou o ataque. O Irã chamou de deliberado. Ao anoitecer, o Crescente Vermelho iraniano relatou 201 mortos e 747 feridos em 24 províncias. E a retaliação do Irã já estava no ar. Drones e mísseis balísticos em direção a Israel e a bases americanas no Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Com um drone atingindo a base britânica de Akrotiri, em Chipre, e mísseis sendo interceptados sobre a Turquia. 3 militares americanos morreram naquele dia. As primeiras baixas dos Estados Unidos no conflito, e a guerra havia começado de forma completa e irreversível. O que a maioria das pessoas nos Estados Unidos não percebeu foi o Estreito de Hormuz, uma via marítima de 33 km de largura em seu ponto mais estreito, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo todos os dias. O Irã o fechou e os números contam a história de forma direta. Em 26 de fevereiro, 2 dias antes do início da guerra, a AAA registrou o preço médio nacional de um galão de gasolina comum em 2,98. Em abril de 2026, esse número ultrapassou $4 por galão pela primeira vez desde agosto de 2022, um aumento de quase 39% em cerca de 5 semanas, com o petróleo bruto superando $100 por barril. O primeiro-ministro do Japão alertou publicamente que um estreito fechado drenaria o fornecimento de petróleo de seu país em 8 a 9 meses, colapsando sua economia. A Índia obtém 60% de seu petróleo dessa região. A China, 40%. Nada disso é um problema isolado do Oriente Médio. Isso chega ao seu tanque de combustível, à sua conta do supermercado, ao custo de aquecimento. Independentemente de você já ter olhado um mapa do Golfo Pérsico ou não, substituir Camina acabou sendo a parte que mais deveria preocupar a todos. A Assembleia de Especialistas do Irã nomeou Mojtaba Khan, de 56 anos, filho do líder falecido, como novo líder supremo, e Trump o chamou de uma escolha inaceitável quase imediatamente. O que os analistas observaram foi o detalhe que importava. Mojtaba era próximo da Guarda Revolucionária e tinha a reputação de ser ainda mais hostil aos Estados Unidos do que seu pai. Sua declaração inicial como líder supremo foi manter o Estreito de Hormuz fechado. Este não era um Irã mais brando, emergindo dos escombros de sua antiga liderança. Era um mais duro. No início de abril, o custo do conflito já havia se acumulado em números que exigem atenção. O Irã havia lançado mais de 5.000 drones, mais de 2.000 mísseis balísticos e mais de 50 mísseis de cruzeiro, segundo estatísticas do Jewish Institute for National Security of America. O Catar, um dos maiores produtores de gás natural do mundo, anunciou que levaria anos para restaurar sua produção após ataques iranianos destruírem sua infraestrutura energética. Nações árabes do Golfo, que passaram décadas construindo reputações como centros seguros, ricos e estáveis para negócios globais, viram essa reputação se dissolver em tempo real.
Então veio 7 de abril de 2026. Trump publicou no Truth Social, antes de seu prazo das 20 horas no horário do leste, e suas palavras foram literais. Uma civilização inteira morrerá esta noite para nunca mais voltar. Democratas no Congresso chamaram isso de um possível crime de guerra. O Papa Leão XIV, o primeiro Papa americano, esteve na Praça de São Pedro e pediu paz, descrevendo ataques à infraestrutura civil como um sinal de ódio, divisão e destruição. Menos de 2 horas antes de o prazo expirar, o Paquistão intermediou um cessar-fogo, com o governo do primeiro-ministro Shahbaz Sharif atuando como intermediário entre Washington e Teherã. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, agradeceu publicamente a Sharif. Nos bastidores, a China deu o empurrão final que levou o Irã a aceitar. A publicação de Trump no Truth Social dizia: "Este será um cessar-fogo de 2 lados." O motivo para isso é que já atingimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um acordo definitivo para a paz de longo prazo com o Irã e a paz no Oriente Médio. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmou o acordo e declarou vitória ao mesmo tempo, afirmando que quase todos os objetivos de guerra haviam sido alcançados. Os mercados reagiram em minutos. O Brent caiu mais de 13%, chegando a 94,74. E o Dow Jones subiu 1.300 pontos, sua melhor sessão desde abril de 2025. Mas há um detalhe nesse alívio. O cessar-fogo começou a rachar antes mesmo de a tinta secar. O Líbano se tornou a linha de falha quase imediatamente. Em poucas horas após o anúncio, o gabinete de Netanyahu confirmou que o governo de Israel apoiava a decisão de Trump de pausar ataques ao Irã por 2 semanas e depois acrescentou uma frase que mudou tudo. O cessar-fogo não incluía o Líbano. Israel lançou a Operação Escuridão Eterna contra o Hezbollah naquele mesmo dia, seu maior ataque desde o início da guerra, deixando 254 mortos em todo o Líbano e 1.650 feridos, com 92 dessas mortes concentradas apenas em Beirute. Até 8 de abril, pelo menos mais 182 pessoas morreram no centro de Beirute em ataques israelenses que ocorreram depois de o cessar-fogo supostamente já estar em vigor. O Irã respondeu ameaçando atacar Israel se a ofensiva no Líbano não fosse interrompida. Um relatório da mídia iraniana afirmou que a reabertura do Estreito de Hormuz, a base real de todo o acordo de cessar-fogo, havia sido pausada por causa desses ataques no Líbano. Shahbaz Sharif, o homem que construiu esse acordo, condenou publicamente as violações e pediu que todas as partes exercessem contenção e respeitassem o cessar-fogo por 2 semanas, conforme acordado, para que a diplomacia pudesse assumir o papel principal. E o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã divulgou uma declaração que merece ser lida com atenção. Nossas mãos estão no gatilho, e no momento em que o inimigo cometer o menor erro, será respondido com força total. Por trás de tudo isso está a questão nuclear, não resolvida e inalterada. Todo o urânio altamente enriquecido do Irã permaneceu dentro do país, provavelmente enterrado nos locais de enriquecimento atingidos pelos bombardeiros americanos durante a Guerra de 12 Dias em junho anterior. Trump afirmou que os Estados Unidos trabalhariam com o Irã para desenterrar e remover esse urânio, e o Irã não confirmou esse plano. Trump e Netanyahu
exigiram o desmantelamento completo do programa nuclear iraniano e a proposta de paz em 10 pontos do Irã. O documento que Teherã apresentou como termos para o cessar-fogo rejeitou essa exigência de forma direta. Aquilo que iniciou todo o conflito, o ponto citado em todas as coletivas de imprensa como justificativa para quase 900 ataques em uma única manhã, permaneceu completamente sem solução. Nada disso afetou o pedido de orçamento do Pentágono, que ultrapassou 200 bilhões em financiamento adicional para a guerra, um número que indica que o governo dos Estados Unidos não está planejando um conflito curto. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, disse ao Senado que as capacidades militares convencionais do Irã foram, em grande parte, destruídas, e acrescentou a parte que a maioria das manchetes ignorou: o regime parece intacto. Eis o que essa guerra custou às pessoas que tiveram menos voz nela. Em todo o Líbano, mais de 600 pessoas morreram e mais de 1 milhão foram deslocadas. Mais de 1/6 de toda a população do país foi forçada a sair de suas casas. A chefe do FMI alertou que cada aumento de 10% nos preços da energia em 2026 deve elevar a inflação global em quase meio ponto percentual. Isso significa que seus custos aumentam independentemente de os mísseis caírem perto de você ou não. 2 semanas. Essa é a janela. Este cessar-fogo abriu 2 semanas para que 2 lados, cada um declarando vitória total, se sentem e negociem algo permanente. Com um novo líder supremo iraniano mais hostil que o anterior, com o Líbano ainda em chamas apesar do acordo, com a reabertura do estreito por um fio e com um pedido de 200 bilhões de dólares do Pentágono, sugerindo silenciosamente que alguém em Washington já planejou o que vem a seguir. O secretário-geral Antônio Guterres pediu que ambos os lados respeitem o cessar-fogo e expressou esperança de que ele seja estendido. O mundo está observando, e a pergunta nunca foi realmente se o cessar-fogo iria se manter. A pergunta é como será o mundo quando ele não se mantiver. Este é o vídeo de hoje. Se quiser meu e-book, o link está na descrição. Até mais.